Oh, glória a Deus. Amém. Boa noite, igreja. Como é bom estarmos juntos aqui na presença do Senhor. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como eu amo esse texto. Ele termina dizendo, o salmista no Salmo 133, dizendo que nesse lugar o Senhor ordena a bênção e a vida para todos sempre. Amém? Hoje eu vou estar trazendo uma mensagem para você do Senhor e eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia nesse momento. Se você tiver a sua Bíblia, né? Se você tiver aí o seu celular, hoje nós temos tantos utensílios onde nós podemos estar lendo a palavra do Senhor e glória a Deus por isso. Deixa a sua Bíblia aberta em Isaías no capítulo 28, por gentileza. Você que está aí na sua casa também, acompanhe conosco. Se você tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia agora. Faça daí onde você está, como disse o apóstolo Paulo, a igreja que se reúne em casa. Se reúna na sua casa, se reúna com a sua família. Creio que os meus filhos estão aí também assistindo, que você possa pegar a sua Bíblia agora. Abre lá em Isaías no capítulo 28. Para quem não me conhece, eu me chamo Camila, sou esposa do pastor William Sodré. E para nós é um grande prazer poder estar iniciando esse trabalho, que não tem sido fácil, tem sido dias de muita correria, mas dias de muita alegria. Existe uma bênção no vinho novo, que restaura as nossas forças, e para nós tem sido uma bênção poder estar aqui com vocês, adorando ao Senhor e cultuando ao nosso Deus. Hoje eu quero falar com você sobre o tratar de Deus. Esse é o título da mensagem que eu gostaria de trazer ao seu coração nesta noite, através da graça do Senhor e do Espírito Santo. Eu gostaria de falar com você sobre o tratar de Deus, porque eu penso que nada mais propício do que desse tempo para cá, que nós temos vivido pandemia e tantas coisas que nós nunca imaginamos passar. Você imaginava passar por uma pandemia? Você imaginava andar nas ruas de máscara? Eu não sei se você também teve a mesma impressão que eu, mas quando eu assistia, por exemplo, reportagens sobre o Japão, sobre a China, para eles lá é até comum, né? A gente sempre via eles andando de máscara e eu dizia, nossa, que coisa estranha. E esse estranho virou o nosso normal nos últimos tempos. Então eu quero falar com você sobre o tratar de Deus, porque ao nos depararmos com situações difíceis, com problemas que nós nunca imaginávamos passar, nós temos uma tendência, como seres humanos, de pensar, por quê? Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que eu estou passando por isso? Por isso, hoje eu quero trazer para você uma mensagem que ela não desce tão agradável muitas vezes, mas nós não podemos nos isentar dos momentos de provação. Eu gostaria de falar com você sobre os benefícios da provação. E você pode dizer, nossa, mas tem benefício? Tem benefício. Por que tem benefício? Primeiro porque está na Bíblia. Se não estivesse na Bíblia, eu poderia até duvidar que não tivesse, mas está lá. Existe o benefício na provação. Eu quero analisar com você primeiro o que significa a palavra provação. Olhando no dicionário comum e no nosso mais famoso dicionário hoje, que é o Google. Antigamente a gente falava Aurélio, né? Hoje os antigos vão lembrar, isso denuncia a idade, né? Mas os antigos vão lembrar que a gente usava o Aurélio. Hoje nós usamos o Google, né? O Google virou até um verbo no inglês. O Google hoje, qualquer coisa é o Google. Mas mesmo no dicionário Aurélio, a palavra provação, ela significa situação muito difícil ou excesso de sofrimento, que testa a capacidade de superação de um indivíduo, testa a capacidade de superação na sua fé religiosa e nos seus princípios morais. E aí eu gostaria, depois desse significado, que você olhasse para algumas situações onde eu e você, nós sofremos porque queremos obter um resultado satisfatório. Você quer ver um exemplo bem típico de situações que eu e você nos submetemos porque nós queremos e esperamos um resultado que vai vir mediante o nosso esforço? Dieta e academia. Não é verdade? Não é um sofrimento que muitas vezes, eu sei que nem todo mundo se submete a isso por querer, tem gente que gosta. Mas eu penso que nem no início, até aquela pessoa que gosta de exercício, nem no início ele não é tão satisfatório. Porque demora um tempo para que você veja o resultado, não é verdade? E durante o processo,
da academia, o processo da dieta, que voluntariamente, muitas vezes, tem gente que vai porque, né, o médico diz, se você não fizer, você vai morrer. E aí a gente se submete, né? Mas mesmo diante de uma submissão voluntária a essa provação, durante a jornada, por que eu chamo de provação? Porque nós acabamos de ler o significado. É algo, uma situação que você passa porque você quer superá-la. Amém? Naquele momento você tem tontura. Quem aqui, eu falo até pela minha categoria, né, mulheres? As mulheres geralmente passam mal, têm tontura, têm náusea, têm ansiedade. Os homens, por exemplo, quando iniciam ali a levantar peso, tendem ao quê? A ter dores musculares. Mas tudo isso é o processo que faz parte da provação. Quando a gente passa por isso, nós nos submetemos a essa provação porque nós temos um objetivo. E por isso, diante dessa situação, nós nos colocamos o quê? A prova. Porque nós queremos superar. O que eu quero dizer, né? Quando nós queremos algo, nós queremos uma mudança, quando nós nos submetemos a alguma coisa que na maioria das vezes não nos agrada, nós fazemos isso porque nós queremos esse resultado satisfatório. E da mesma forma, o tratar de Deus, e eu peço a você que nesta noite você olhe o tratar de Deus dessa forma. Quando Deus permite que nós venhamos a passar por provações, ou quando Ele nos coloca à prova, Ele tem um propósito. Ele visa obter um resultado. Amém? Então não entenda mais provação naquele sentido de que é um peso, por mais que seja difícil, mas eu quero que você volte o seu olhar agora para o verdadeiro significado de acordo com a Bíblia da aprovação, para que você olhe para ela quando você estiver passando por ela, e é certo que eu e você vamos passar, se não já estamos passando, ok? Mas olha o verbo que eu usei, passar. Passando. Isso quer dizer o quê? Nós não vamos parar nela. Existe um momento de passar por ela. Existe um momento de passar a enfermidade. Existe um momento de passar o luto. Ele não vem com manual, mas a vida vai pedir passagem. E que você se encontre pronto, mesmo diante do luto ou de qualquer perda, a entender que ela vai passar. Segundo a palavra de Deus, ela vai passar. Amém? E é por isso que eu quero ler com você Isaías capítulo 28, versos do 23 ao 29. Isaías capítulo 28. Vamos ler dos versos, começando do 23 ao 29. Eu vou ler na nova versão transformadora, tá? Mas vocês sabem que o sentido é o mesmo na versão que você tem. Ouçam o que vou dizer. Escutem e prestem muita atenção. Acaso o agricultor vive arando a terra, mas nunca semeia? Vive preparando o solo, mas nunca planta? Por fim, não lança as sementes de endro, cominho, trigo, cevada e trigo candeal, cada uma de maneira apropriada, cada uma em seu devido lugar? O agricultor sabe exatamente o que fazer, pois Deus lhe deu entendimento. Não se debulha o endro com uma marreta, ele é malhado com uma vara. Não se passa uma roda de trilhar sobre o cominho, ele é batido de leve com uma ripa. É fácil moer o cereal para o pão, portanto, ele não o soca demais. Ele o debulha sobre as rodas de uma carroça, mas não o tritura até virar pó. O Senhor dos Exércitos é excelente mestre, algumas traduções dizem professor, e dá grande sabedoria ao agricultor. Amém? Eu gostaria que você se atentasse, que esse texto mostra que Deus sabe tratar com cada semente, Ele dá sabedoria ao agricultor, e aí eu quero que você entenda, vamos colocar aqui como Deus sendo o agricultor. Amém? Como Deus tratando de cada um de nós. Ele dá sabedoria ao agricultor para o fazer, mas essa sabedoria vem dele, de forma que ele trata cada semente de forma específica. Ele trata cada semente de uma forma diferente, para que cada uma delas venha produzir da melhor maneira, da forma certa, da forma correta,
para que então o resultado seja melhor. O segundo ponto que eu percebo nesse texto é: o tratar e esse trabalhar na semente, ela envolve um tipo duro. Você tem expressões como: ele malha com vara, batido de leve com uma ripa, soca, mas não demais, mas o debulha sobre as rodas da carroça. Não parece nem um pouco agradável, não é verdade? E é por isso que não é agradável para nós. Quando nós passamos por momentos de enfermidade, por momentos de privações financeiras, pelo momento de luto, pelo momento de dificuldade dentro do casamento, com os filhos. Mas esses momentos de dificuldade, no entanto, têm propósito. O tratamento tem propósito. Deus visa um fim, um resultado que serve muito mais para que Ele cumpra os propósitos dele na minha vida e na sua. Quando nós lemos Isaías 53, um capítulo muito conhecido de todos nós, quando você lê todo o capítulo, a Bíblia diz que a Deus agradou moê-lo. Todo o capítulo fala do sofrimento que Jesus Cristo passou na cruz para que hoje eu e você tivéssemos o quê? Salvação. Tivéssemos livre acesso a Ele. A dificuldade que nós enfrentamos hoje na nossa vida tem muito mais a ver com o fato dele estar nos preparando para que nós possamos então realizar os propósitos dele nessa terra. Amém? Nós estamos passando por essa terra. Nós não pertencemos a este lugar. Amém? Estamos sendo aperfeiçoados no Senhor para aquele grande dia onde nós o encontraremos. E enquanto nós caminhamos neste lugar, nós estamos sim sendo provados, mas com um propósito. Deus não faz nada de propósito. Ele faz com um propósito. Amém? Então, quais são os benefícios dessa provação? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Eu quero começar com o versículo 1. Eu acho que eu coloquei só o 2 aí. Tem 1, Tiago, capítulo 1, verso 1. O verso 1 é bem curtinho, mas eu gostaria de salientar a título aqui da explicação para quem Tiago estava escrevendo esse texto. Ele começa dizendo assim: eu, Tiago, e esse Tiago era o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, é o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu já vejo uma imensa humildade em Tiago, porque sendo irmão de Jesus, irmão ali de sangue por parte de mãe, né? Ele era filho de José com Maria, e Jesus, nós sabemos, era filho de Deus, né? Aonde foi divinamente ali, Maria gerou Jesus, mas ele era irmão de Jesus, conviveu com Jesus. Poderia não ter, né, essa consciência da divindade, da santidade de Cristo, e ele começa dizendo: eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento ele colocou, né, eu, o brother, né, humano de Jesus Cristo. Ele diz: e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta a quem? As 12 tribos espalhadas pelo mundo. Ele escreveu ao povo de Deus. Não existe imunidade para nós. Existe santidade. Imunidade em nenhum momento a Bíblia disse. Ao contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflição. Agora, a forma que essa aflição e essa provação pela qual eu e você temos de nos submeter por conta de estarmos num mundo que foi decaído pelo pecado, essa é a maneira que nos diferencia como filhos de Deus. Porque toda aprovação e dificuldade que passamos tem propósito, visa um resultado, amém? Versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá.
Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Eu gostaria de ler esse mesmo texto na versão da Bíblia Viva. Eu achei fantástico. Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações? Então considerem isto motivo de grande alegria. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe, e ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Mas quando lhe pedirem, estejam certos de que vocês realmente esperam que ele lhes diga, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda do mar que é empurrada e agitada pelo vento. Quando pedirem sem fé, não esperem que o Senhor lhes dê alguma resposta concreta, pois a pessoa que age assim é insegura e dividida, voltando-se ora para um lado e ora para o outro. Amém? As provações nos dão a oportunidade de crescer em perseverança. Esse é o primeiro benefício. Novamente digo, o apóstolo Tiago diz, quando passarem. Nós estamos passando. Enquanto passamos por essa provação, quando nós entendemos que há um motivo de grande alegria por se passar por ela, por quê? Porque Deus está produzindo em nós algo para depois agir através de nós, nós entendemos que nós vamos ser grandes em perseverança. E o que é a perseverança? A perseverança é você dar continuidade a uma ação após muito esforço. A perseverança é a qualidade de alguém que não desiste. E isso acontece por conta da provação. Isso acontece por conta da dificuldade. Quando nós estamos passando por momentos tranquilos, nós não precisamos perseverar em nada. Se a academia fosse prazerosa, teria briga para entrar lá. Mas nos Estados Unidos ela custa $5, porque ninguém vai. Porque não é prazeroso. Mas no restaurante nós ficamos o que? Às vezes horas esperando. E queremos exercitar a nossa fé na tranquilidade. Uma planta, quando plantada em um vaso ou em um ambiente, aqueles jardins internos, a planta que sobrevive em um jardim interno jamais pode sobreviver ao ar livre. Ela é fechada, ela não cria estrutura, suas raízes não são profundas. Onde vivem as plantas mais profundas, com raízes mais fortes, que não é qualquer vento que derruba? Nas florestas, nas montanhas, quando elas estão expostas a todo tipo de tempo, de intempéries do clima. A mesma forma, a nossa perseverança só cresce no momento de dificuldade. É dar continuidade a uma ação após um intenso esforço. Perseverar é continuar firme e constante no propósito. No meu e no seu, não é suficiente. O mais importante é continuar firme no propósito que você pode não saber, mas você crê que Deus tem. Amém? Você crê que Deus tem. Agora você pode se perguntar, por que estou passando por um diagnóstico desse? Ou alguém da minha família foi pego de surpresa com um diagnóstico que eu não entendo o porquê. O que te leva a ter fé é você parar para perseverar no propósito que Ele tem. Não, Deus tem um propósito em tudo o que Ele permite que aconteça. E por isso eu confio naquele que me criou, naquele que é soberano, naquele que diz que todas as coisas juntamente, sejam boas ou ruins, o texto diz todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você só precisa saber aonde você está plantado.
se é num jardim secreto ali interno, protegido pelas suas próprias, pelo seu próprio entendimento, ou quando você se apoia no entendimento dele. Amém? Podem vir rios e ventos, estamos apoiados na rocha. Outro resultado que o texto de Tiago traz é a maturidade. Oh, irmãos, a maturidade, como é difícil chegar à maturidade. Mas ele diz que a provação nos faz alcançar maturidade. E o que é ser maduro? Ser maduro, segundo o nosso antigo dicionário, é você ter capacidade de tomar decisões, ser centrado emocionalmente, ser aquela pessoa capaz de poder controlar seus sentimentos e emoções. Aí você deve estar pensando, meu Deus, eu não sou maduro. E durante as provações, o que o apóstolo Tiago diz, que essa capacidade nos é dada quando nós passamos por ela, entendendo que há motivo de grande alegria. Ela está produzindo em mim algo que vai servir não somente para mim, mas é tão maravilhoso quando você convive com pessoas maduras, não é verdade? Quem tem o seu negócio e tem vários funcionários ou lidera uma equipe, sabe o quanto é trabalhoso quando você lida com pessoas infantis, não é verdade? Com pessoas imaturas. Aquela pessoa, geralmente a geração de hoje diz mimimi, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente quer ser duro com alguém, achando que a nossa razão é a única e absoluta. A pessoa madura, não. A pessoa madura, ela vai saber conversar, ela vai saber entender o outro. Você quer ver Jesus Cristo? A Bíblia diz que ele era movido por compaixão. O que é compaixão? É você se colocar no lugar do outro. A pessoa madura, ela desenvolve compaixão. Ela desenvolve graça no período da provação. Sabe por quê? Eu falo por mim mesma. Quando eu recebi o diagnóstico do câncer que eu tive na tireoide, hoje eu consigo aconselhar alguém podendo dizer, eu sei o que você está passando. A provação valida. Estou dizendo que você tem que passar por isso para poder ajudar alguém. Mas eu estou dizendo que da maneira como você é consolado, isso também é bíblico, você pode consolar o outro. Você sente uma compaixão. Se você passa pelo luto, você consegue entender o que aquela pessoa está passando, não do mesmo sentimento, da mesma forma, porque cada luto é um luto, mas você consegue ter compaixão daquela pessoa. E nós, como cristãos, precisamos entender que o propósito da aprovação é dar a nós essa maturidade e essa perseverança, para que possamos, então, servir de bênção para outros. Essa palavra maduro também a gente usa para quê? Para fruto. A gente come fruto que está maduro. E a gente até brinca, não maduro demais, né? Mas a gente gosta de comer o fruto na medida. Quando ele está gostoso, quando ele está comestível, está prazeroso. Quando ele passa demais, a banana então, não sei, tem gente que gosta, né? Tem gosto para tudo. Mas a banana quando passa demais, ela, para mim, é horrível, não é agradável. Mas quando ela está no ponto, madura, ela é prazerosa. A mesma coisa sou eu e você, nas aflições, ela vai produzir maturidade. Estando maduro, nós vamos servir, entre aspas, de alimento para aquele que precisa de uma boa palavra, para aquele que precisa de compaixão, para aquele que precisa de consolo. Amém? Vamos continuar então. Essa maturidade, ela gera em nós também um caráter firme. Um caráter que não se deixa corromper. E nós precisamos entender que a provação firma o nosso caráter como cristão. E nós, nesse tempo, onde temos vivido por situações que nós não temos respostas humanas, nós precisamos entender, então, aonde estamos firmados. Nós encontramos a resposta em Deus. E qual é a resposta? A resposta é de que Ele sempre está no controle de todas as coisas. Desde quando Ele criou o mundo até o final da Bíblia, você vai ver, e o Cordeiro venceu. Que você guarde no seu coração. Esse caráter firme e forte, seu e meu, precisam estar firmados nele. Tudo isso, irmãos, tem a ver com a nossa jornada aqui. Nós estamos sendo o quê? Preparados por Ele, como eu disse para você, para aquele grande dia. Nós estamos sendo aperfeiçoados no Senhor. A oração nossa, muitas vezes vai ser, Senhor, livra-nos do mal. E nós podemos fazer essa oração, ela está no Pai Nosso.
Mas existe um caso em Lucas 22:32, que nós sabemos que o apóstolo Pedro foi abordado por Jesus, e Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu para te cirandar, para te peneirar, para te colocar à prova. E eu orei para que a sua fé não desfaleça. Então vão ter momentos em que eu vou orar, livra-me do mal. Mas vão ter momentos em que o Pai vai orar por nós, e será para que a nossa fé não desfaleça. Será para que você não duvide que Ele continua sendo Deus. Seja na vida, seja na morte. Seja na saúde ou na enfermidade. Seja na alegria ou na tristeza. O apóstolo Paulo compara o nosso relacionamento com Cristo, a igreja com Cristo, como casamento. E qual é o voto famoso do casamento? Eu prometo cuidar de você, eu prometo estar com você na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, até que a diferença do nosso voto com Cristo é totalmente diferente. É até que a morte nos una. A morte é o começo para o cristão, não é o fim. A morte é o começo. Não estou matando você, porque você é eterno e eu sou eterna. E essas verdades precisam pulsar o nosso coração. Bem-aventurado aquele que nele espera. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E isso é necessário, igreja. Nós estamos passando por momentos que não temos resposta, nós precisamos estar confiados nele. Amém? Durante o tempo de aflição, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. Já estou quase terminando, versos 6 ao 11. 1 Pedro, carta de Pedro, capítulo 5, do verso 6 ao 11. Você está ouvindo uma mensagem ministrada na Igreja Batista Nacional da cidade de Ribeirão Preto, no dia 26 de abril de 2022, com o tema O Tratar de Deus. Compartilhe essa mensagem com amigos e familiares. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. São pelos mesmos sofrimentos, todos eles. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre. E amém. Entenda, as tempestades permitidas pelo Senhor na nossa vida não são para nos afundar, mas elas nos trazem para muito mais perto, para um profundo conhecimento de quem Deus é. Escute, durante o seu momento de provação e de crise, você tem duas opções. Ou a crise te destrói, ou a crise te constrói. E a minha oração é que a crise, é que o momento de dificuldade que você esteja passando, te leve para muito mais profundo sobre quem Deus é. Sobre quem Deus é para você. Sobre que tipo de compromisso você fez com Ele. Quando o pão lhe faltar, entenda, por um tempo pode acontecer. Quando a saúde lhe faltar, quando o abatimento chegar, que você possa voltar para Ele e entender: Deus, eu estou aqui. Meu compromisso contigo é na alegria, é na tristeza, é na saúde, é na doença, até que a morte nos una. A Bíblia diz, você abre se você puder, Isaías 42:3. Essa palavra foi muito forte ao meu coração, no meu momento de maior provação e no momento que ainda passo de dificuldades. Isaías 42:3 diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca.
fará justiça a todos os injustiçados. Não esmagará a cana quebrada. No momento de dificuldade, onde você não vê saída, onde você não tem resposta, e você imagina, eu não vou suportar mais um momento. Deus, não é possível que o Senhor não me esteja vendo. Entenda e receba essa palavra no seu coração, como eu oro, para que o Espírito Santo fale com você. Ele não esmaga a cana quebrada. Ele não apaga o pavio que já está quase fumegando e apagando. Ele tem propósito. Ele fará justiça aos injustiçados. Ele dará graça. Ele trará renovo. Ele trará fortalecimento e restauração para que a sua fé de verdade, como disse o apóstolo Pedro, esteja no firme alicerce. E o firme alicerce é uma terra que mana leite e mel na glória do Senhor. E isso não quer dizer que você não vai passar por momentos aqui de prosperidade. Não, você vai. Mas você foi criado para o céu. Não perca de vista o seu destino. A aprovação é Deus trabalhando em nós para depois nos usar. Deus precisa, quando você pede sabedoria na aprovação, como disse o apóstolo Tiago, ele diz: esteja pronto para ouvir o que ele tem para te dizer. Porque ele responde, ele dá sabedoria. E muitas vezes você pode ouvir: eu estou tratando com seu orgulho, eu estou tratando com seu desinteresse acerca das coisas que dizem respeito a mim, eu estou tratando acerca daquilo que você está segurando e eu estou pedindo para que você me dê. Aquilo que você não quer me entregar e eu tenho algo a fazer através de você. Esteja preparado, mas não seja inconstante. Creia. A sua fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não vê, baseado naquilo que Ele promete em sua palavra, não naquilo que eu e você criamos em nossa mente. Os grandes homens de Hebreus 11, mulheres de Hebreus 11, viveram e exercitaram a fé em todo o capítulo, se você meditar depois. Foi fornalha, foi fuga, foi fome, foi espada. Sua fé é testada e provada na provação. Mas a boa notícia é: ao seu tempo Ele nos exaltará. Ao seu tempo Ele trará justiça ao injustiçado. Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso. Eu termino essa mensagem com um pequeno texto e uma frase. Esse texto é de Greg Morse. Eu li uma palavra esses dias que falou muito ao meu coração. E o título é forte, dizia assim: que Deus te encontre vivendo na tragédia. E o texto diz: por muitos perigos, batalhas e ciladas até então, eu tive que passar. A graça me trouxe seguro até aqui. E a graça para casa me levará. Qualquer igreja ou movimento só pode sobreviver se estiver disposta a ser crucificada com Cristo. Deus abençoe, igreja. Se essa mensagem te edificou e você sente no coração de abençoar essa obra, seja um parceiro da IBN Ribeirão Preto. Ajude-nos a espalhar as boas novas que Cristo nos traz. WhatsApp para contato: 16 99991 8115. Para doações, Pix 42 269 135/1000contra-05. Siga também no YouTube o canal William Sodré e Instagram @Pastor William Sodré e @IBN Ribeirão Preto. Deus abençoe!